Fala, gente, olha ela aqui novamente. Voltei e vocês vão perceber que eu vou trazer os conteúdos de forma mais orgânica no sentido que eu vou trazer tudo no meu tempo e desacelerar um pouco, e eu espero conseguir trazer vocês também para o meu barco, né? Onde tentamos refletir um pouco mais sobre esse mundo caótico no qual vivemos e onde tentamos desacelerar um pouco. Eu tinha pensado em fazer o vídeo para o Instagram, só que você sabe como é o mundo lá, né? As coisas são muito aceleradas e aí a gente não tem a possibilidade de bater um papo um pouco mais profundo, né? E eu acredito que eu vou tentar fazer assim uma mistura das duas coisas, mas a meta principal é o canal, né? E aí todos aqueles que têm a paciência, né, de vir aqui escutar, talvez enquanto a gente está ali lavando uma louça, fazendo outra coisa, por que não, né? Eu faço muito isso, né? Eu preciso também de imagens, né? Eu não gosto apenas de escutar um podcast. Algumas vezes eu estou me sentindo apta para escutar um podcast, outras vezes eu prefiro realmente ver ali a pessoa dialogando, né, as mímicas e tudo mais, o que tem ao redor, o que acontece ao redor, por exemplo. Então, é um formato que eu curto e eu espero que, enfim, que eu consiga conquistar vocês também e convidar vocês, assim, para esse meu mundinho aqui, né. E hoje, gente, eu estou muito satisfeita, primeiramente, de poder falar com vocês aqui, né, então, para todos vocês que continuam ainda aqui, bem-vindos. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam felizes, né? Desculpa aí a gramática, mas ela é do jeito que é e tá tudo bem também. Essa pergunta, né? Eu espero que você esteja feliz, ou você está feliz, é uma pergunta que meu pai sempre me faz. E muitas das vezes eu minto para ele, né? Ou eu omito, ou eu tento mudar de assunto, né? Porque às vezes a gente não tá afim, né, também de entrar em detalhes da nossa situação, apesar de eu ser uma pessoa muito direta, muito sincera. E ultimamente eu venho tentando até sufocar um pouco esse lado, porque nem sempre é algo positivo, né? Você dá muito espaço assim para outra pessoa penetrar no seu ser, nos seus pensamentos e tudo mais. Isso te torna vulnerável. E às vezes acaba sendo até uma forma de você se auto-sabotar, né? Então, muitas pessoas te indicam em manter algumas coisas para você. E eu acho que como é o nome da palavra? Tem uma palavra específica que eu estou procurando aqui. Eu acho que die Kunst, a arte, ela está realmente em você conseguir, né, encontrar um meio. Ou seja, em tudo na vida, né? E nesse caso aqui seria você ser autêntica, você ser sincera, mas também não comunicar todos os detalhes da sua vida para você se preservar. Eu tinha feito um vídeo para o Instagram, com certeza vocês irão ver o vídeo, porque eu já terminei, já finalizei. E depois de ter gravado o vídeo, eu pensei várias coisas. Primeiramente, nossa, você pegou ar. Segundamente, você precisa relaxar um pouco mais, né? A minha ansiedade, sabe quando você tá com ansiedade, alguma coisa gera uma ansiedade em você e você não consegue se tranquilizar, né? E você vem alimentando ainda mais aquela ansiedade com ações que são desfavoráveis, mas que você não consegue frear. Então, a gravação daquele vídeo, né, foi algo que alimentou ainda mais a minha ansiedade, mas eu precisava, né, falar sobre aquela questão ali. E depois de ter assistido ao vídeo, eu pensei, bom, eu preciso fazer isso de uma forma mais devagar, então desacelerar, e trazer para vocês aqui a questão também fazendo uso dela, né, para explicar para vocês o motivo pelo qual eu saí um pouco da internet, assim, né, dessa questão de criar conteúdo e tudo mais. Porque a situação que eu estava vivendo hoje, ela resume, né,
o motivo pelo qual eu precisei me afastar um pouco, né? E isso tem muito a ver com a questão de falar sobre saúde, falar sobre a sociedade na qual a gente vive, né? Que a gente precisa sempre estar ali se esforçando mais do que os outros e se dedicando, sendo resiliente. E aí, né? O corpo ele vai tentando comunicar com você, mas você passa por cima de tudo e tenta passar também por cima do tempo, que é algo que eu falo também no vídeo, né? E é isso, então eu falei, bom, vou aproveitar, vou trazer aqui para vocês a motivação, né? Então eu precisei realmente parar, primeiramente porque a vida estava muito acelerada, agora começou o semestre, né? Na faculdade, eu precisava me dedicar mais aos estudos, eu precisava também entender como conciliar as coisas, eu precisava lutar também pelo direito de conseguir continuar estudando. Então, eu precisei realmente parar para analisar essa questão, né, pessoal. Além disso, tinha o quesito da saúde, né, que eu já havia falado com vocês, que eu estava vivendo uma situação na qual eu estava muito estressada, e isso não mudou. E eu acho que essa é uma condição que muitos, com certeza que estarão aqui escutando, vão conseguir se identificar, né? Porque eu acredito que isso seja uma falha do nosso sistema, né? Em querer sempre colocar na cabeça, né, da sociedade que a gente precisa estar ali o tempo todo criando altas performances. Mas aí a gente vai falar um pouco mais a fundo, mais para frente, a fundo. E também um dos motivos maiores, né, que me motivou a frear um pouco e refletir um pouco o que eu estava fazendo, foi a questão do conteúdo que eu estava criando. Assim, eu tenho o intuito de falar sobre viagens, literatura e lifestyle, ok. Só que eu estava percebendo que eu poderia sim alcançar um público maior se eu estivesse fornecendo diariamente algum tipo de conteúdo. Mas assim, nenhuma pessoa é tão extraordinariamente interessante assim. Todos nós temos nossos pontos, né, de interessantes, nossas peculiaridades e tudo mais. Mas a verdade é que a vida, ela tem dessa de trazer também monotonia, né? Você tem, às vezes, que refazer algumas coisas mecanicamente, diariamente, até chegar um momento em que você vai ter um pouco mais de lazer, você vai fazer outra coisa, tal e tal. Mas a gente vive ali naquela vida meio que mecânica, a não ser que você tenha muito dinheiro, vive viajando o tempo todo. E olha que eu já falo de uma posição privilegiada. Eu já falo de uma posição onde eu tenho a possibilidade de viajar, tenho a possibilidade de sair para jantar, almoçar, fazer acontecer com amigos, então, com certeza, mas é isso que eu quero trazer para vocês, esse dia a dia, né, de me encontrei com minhas amigas e fui jantar em tal lugar, não é isso que eu quero, eu queria trazer algo com mais profundidade, então eu tava vendo que eu tava encaminhando em uma estrada, assim, que não era a que eu tava mirando, né, então eu falei, bom, vamos dar um passo para trás, refletir um pouco o que é que a gente tá fazendo aqui. E hoje, eu vivi uma situação, né, que ela trouxe tudo isso, todos esses questionamentos. Foi um dia assim, né, que eu passei por um pico de ansiedade, que quase eu penso que eu vou infartar, né? Quem já teve um ataque de pânico aí sabe como é, né? O coração começa a acelerar, você fica palpitando assim, e precisar, né, encontrar respiração, se concentrar ali numa respiração mais profunda para você se acalmar, eliminar alguns pensamentos, tentar, né, se concentrar um pouco assim no agora, para sair um pouco daquela situação. Eu não tive uma crise de ansiedade tão aguda assim, porém ela já estava se encaminhando a algo, né, só que aí eu tive que pensar em uma coisa só, porque o tempo ele era limitado. Eu falei, bom, agora você se concentra nisso e vai. Então, um dia muito corrido, né, afazeres de casa, de uma pessoa adulta que tem responsabilidade, né, animal, doméstico, família e tudo mais, de boa, tá aqui tudo beleza, né, nós, estamos juntos, não sou a primeira e não vou ser a única. Depois, né, tinha que conciliar de alguma forma
tudo em um tempo, espaço limitado. E aí eu, né, fui fazer um tal do multitasking, que é uma coisa que realmente a gente precisa abandonar, porque multitasking, quando você sabe, quando você realmente tem a capacidade, beleza, mas se você for incapaz, você precisa reconhecer sua incapacidade de ser multitasking e fazer uma coisa só, porque senão você vai fazer 2, 3 e tudo vai sair uma bosta. Tudo vai sair ruim, né? Então, consegui de qualquer forma, voltei, e aí agora ainda carrego comigo esse peso, né? Esse peso, essa angústia, essa ansiedade, essas perguntas. E aí eu venho aqui falar com vocês sobre essa questão de estarmos vivendo uma sociedade que requer e deseja, espera que nós sejamos capazes de estar desenvolvendo desempenho assim de uma maneira frenética, né? Aí eu falo da minha experiência própria, principalmente morando na Alemanha. Aí muitas pessoas vão falar, mas também eu conheço muitos alemãos super preguiçosos. Sim, super. Tudo quanto é lugar existe aqui também. Mas a gente sabe muito bem que o alemão, ele tem uma habilidade em ser pontual, em ser bem disciplinado e tudo mais, né? E aqui a gente tem essa sociedade que ela realmente mira o tempo todo ao sucesso, ao desempenho, e você chega até a ser ridicularizado quando você vive e pensa de maneira muito frívola, vamos dizer assim. A gente consegue, ou positiva, né? Então, muitas pessoas aqui, eles realmente ficam com sangue no olho quando percebem que você tá ali, não, a gente consegue, não se preocupe não, porque eles estão o tempo todo ali pensando, não tá funcionando, tem que funcionar, não tá funcionando, tem que funcionar. Aí aquela questão, né, será que isso realmente é algo produtivo? Ou isso causa mais cansaço, mais insatisfação, mais desgaste psicológico, físico? Então, eu acredito que seja o segundo, né? Eu acho que isso, com o passar do tempo, possa vir a ser algo que venha a danificar a sua saúde mental, física e tudo mais. E eu acho que é isso, né? Que mais me causa indignação, que é a questão de viver numa sociedade que exige que eu esteja sempre alcançando mais e mais e mais, metas e metas. Agora também com essa questão da inteligência artificial, será que elas vão nos substituir? Então a gente tem que demonstrar que a gente é mais capaz, então vai acelerar, tudo será acelerado de maneira mais radical ainda, né? A questão, nós seres humanos estamos aqui para quê? Né? E eu acho isso muito triste, porque ao invés de entender que a gente vive em um planeta onde a gente poderia estar, onde todos poderiam estar bem, fazendo pouco, né? E isso vai chocar muita pessoa. Mas como é que você acredita que fazendo pouco você pode atingir tal e tal? Gente, a gente não precisa fazer malabarismo. A verdade é essa. Já que a evolução está acontecendo, a gente precisaria fazer uso, entender em que direção estamos evoluindo, usar a nossa inteligência para fazer com que esses avanços facilitem a nossa vida nessa sociedade, nossa vida nesse planeta. E não dificulte, né? Porque é isso que a gente faz. Algo vem, algo novo acontece, você alcança uma coisa, já você quer alcançar outra, o tempo todo, né? Aquela coisa que eu adoro falar ultimamente muito do Byung-Chul Han, que fala da Leistungsgesellschaft, né? Sociedade de desempenho. Então é sempre mais e mais. E aí no vídeo eu falo do meu primo, né? Que eu, com essa mente, né? Minha, que eu agora venho tentando desconstruir, mas eu moro aqui na Alemanha há mais de 15 anos, mais de 20 anos, na verdade, com indas e vindas. E eu falava pra ele, olha, você chegou aqui, você tem que, né, acelerar um pouco.
para conseguir, né, alcançar alguma coisa, tal, né? E hoje pensando, eu falo, bom, ele tá certo em desacelerar. Só que assim, né, obviamente, eu ainda sigo na mesma ideia de que quando você tá ali, né, tentando alcançar um certo objetivo, é óbvio que primeiro você tem que, né, criar ali um fundamento para você depois dizer, ok, sabe o que mais? Conseguir, tal, beleza, agora eu posso viver de boa. Então, é complicado, né? Muito complicado. Aí eu penso, eu falo de contradições, aí eu, né, no vídeo também eu falo sobre o fato da gente ter que parar de ficar idealizando essa vida de, acordei de manhã cedo, 5 horas da manhã, fiz isso e tal, já... Gente, e um ser humano normal, bem da cabeça, vai desacelerar, e a gente não pode romantizar uma vida, uma rotina dessa. E se você tá vivendo essa rotina e você não é rico, eu não vou dizer o que você é, mas você pode deduzir. Mas tão inteligente tu não é. Desculpa aqui. Licença. Né? Porque se tu tá aí realmente tendo tempo até pra filmar a sua rotina frenética e tu ainda não tá nadando na grana, licença aqui, mas alguma coisa de errado está acontecendo. E eu acredito que esse seja o mal da nossa sociedade. Aí eu me lembro também da conversa que eu tive com uma das minhas melhores amigas. Eu já coloquei no vídeo curto e trago aqui novamente. Onde ela vem e fala pra mim, você precisa parar de ficar falando de coisas negativas. O povo quer consumir coisa positiva, coisas, né, ideias positivas, pensamento positivo, coisas legais, engraçados. Gente, eu não sou palhaça. Eu não sou palhaça. Tá entendendo? Eu gosto também de fazer minhas palhaçadas, adoro. Né, tirar uma risada de alguém, adoro. Mas eu não sou palhaça. E existem momentos também que eu não quero ficar o tempo todo falando, porque não dá, gente. Às vezes também é preciso encarar a realidade. Às vezes é preciso, sim, dizer, olha, nem tudo são flores. Nem tudo tá bem, tá bom, nem tudo anda bem. A gente precisa pensar sobre isso, refletir sobre isso, denunciar isso. Tá entendendo? Porque na sociedade na qual vivemos atualmente, o problema, o defeito maior, é que estamos alimentando uma educação que leva a sociedade a emburrecer, não se questionando se uma notícia é verdadeira ou não, não denunciando certos comportamentos, certas falas, certas idealizações de coisas que são utópicas. E aí você fica ali consumindo o dia inteiro, por mais que você tenha uma disciplina de não ficar ali muito tempo. Mas o brainwashing tá acontecendo, eles estão lavando ali seu cérebro o tempo todo. Aí você tá consumindo algo sem denunciar, sem se questionar, sem criticar, achando, tudo maravilhas. É assim que eu deveria pensar. É assim que eu deveria ser. Mas ciclano faz isso, eu também deveria. Mas não sei. Não, baby. Não tá certo isso. Então, o que eu quero, o meu desejo é vir o de vir aqui e ter esse tipo de conversa com vocês. Tá entendendo? Onde a gente se questiona. Será que esse tipo de fala, esse tipo de conteúdo tá certo? E assim, eu sou a primeira a me contradizer. Eu trouxe pra vocês aqui o exemplo do meu primo. De um lado, eu falo, bom, né, você veio aqui, você precisa dar gás, você precisa, né, focar, você precisa, a sociedade aqui, ela corre, não vai esperar você chegar, não. De outro lado, eu penso, cara, no final das contas, tu tá fazendo tudo certo, você tá desacelerando na sociedade que é assim, assado, que eu tô criticando. Mas é isso, como eu falei no começo, a gente tem que encontrar um meio. Então, convido vocês a vir aqui nos comentários, falar comigo, quem sabe um dia eu faço uma live, nunca se sabe, pra gente realmente refletir um pouco, filosofar um pouco sobre essas questões, né, e sair um pouco dessa bolha que a internet tá querendo nos colocar, e onde a gente acaba sempre caindo. Mas é isso, galerinha do mal, espero que vocês tenham conseguido seguir um pouco aqui o meu raciocínio.
Na verdade, é tanto pensamento, é tanta coisa. Se vocês curtiram, deixem um comentário pra eu saber. Se foi chato, deixe um comentário também pra eu saber. E aí vamos ver, né? Qualquer coisa eu trago mais. Talvez eu faça um react do react. E é isso, vamos pra frente. Eu tô muito afim de voltar aqui e falar com vocês de uma maneira um pouco mais sincera. E é isso, um beijo. E até a próxima!